Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Preste bem atenção. Quando José estava no Egito, Deus envia José para aquela missão ali, onde os irmãos de José, eles praticamente são uns verdadeiros vasos de desonra, né? Por que vasos de desonra? Porque na história imposta pelo mundo espiritual a eles, foi de que eles tinham que ser vilões, né? E eles desempenharam esse papel muitíssimamente bem, sabe? E o que acontece com esse tipo de perseguição invertida dos irmãos de José contra o próprio José, que é irmão deles, vai obrigar automaticamente José a ser vendido para o Egito, né? Passa uma caravana ali e ali compra José e José sai sendo conduzido de uma localidade para outra, né? Naquele tempo não existia carro, não existia trem, não existia metrô, não existia nenhuma espécie de veículos, né? De locomoção, né? Para a pessoa poder se deslocar. Não existia avião, enfim. Ônibus, não existia nada disso. Era a pé mesmo e muitos daqueles escravos morriam, né? De inanição e morriam também de sede, né? Desidratados. E José, no meio de tanta gente, ele viu se cumprir um dos salmos, né, que não estava nem escrito na época dele, que mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e José viu muito isso, né? José, como escolhido, selado de Deus, ele viu, né? Ele tinha uma missão, só que ele não sabia, mas Deus tinha prometido a ele que os irmãos iam se curvar diante dele. A Bíblia diz que Deus ele é fiel para cumprir, tá entendendo? E o bom das promessas de Deus é que, na verdade, é assim, ó, as promessas, ela, ela traz três itens, né, que eu tirei aqui. Primeiro, elas, a promessa de, a promessa de Deus, elas te protegem, né? Elas te protegem, elas te asseguram do seu futuro, né? Você vai ter um futuro brilhante e também ela se cumpre. São três coisas que acontecem. Tá entendendo? Você vê que a promessa de Deus na vida de Davi protegeu Davi de Saul, né? E é assim, a promessa de Deus na vida de José protegeu José de muitas investidas contra ele. Aí o que é que acontece? Acontece que José tá no bem bom dele lá, né? Já tá, Deus cumpriu a promessa e tal. E aí José dorme, né? Aquele faraó dorme também e tal. Surge um faraó, meu irmão, que é o, é o ponteiro de mudança, né? Ele é o ápice de mudança. Ele é aquele divisor de água que vai, na verdade, mudar aí agora o roteiro da história, né, que estava a favor do povo de Deus, agora ia ser contra o povo de Deus. E aí esse faraó começa então a ter uma visão diferente, vê que os hebreus eles se multiplicavam muito e eles eram diferenciados, né? Os judeus eles são diferentes, porque assim, ó, onde você botar um judeu, eles prosperam, sabe? Você vê que na Alemanha mesmo, as maiores redes, né, bancárias, rede de banco, estava na mão dos judeus, porque eles prosperam, sabe? A cidade de Nova York, para que você não sabe, quem fundou a cidade de Nova York foi judeus, sabe? Eles saíram daqui do Brasil e fundaram lá, muito por conta da perseguição holandesa, né? E aí essa perseguição culminou lá na cidade, na construção da cidade de Nova York, que é uma das principais cidades dos Estados Unidos da América, a maior potência bélica e econômica do mundo. E os Estados Unidos, né, tem legados dentro dele de judeus ali, né? E aí você vai ver que, né, aquela diáspora ali, né, que acontecia, onde os judeus foram, na verdade, houve aqui uma espécie de explosão, um Big Bang ali de judeus que se espalhou o mundo afora,
foi também necessário para que, na verdade, o mundo evoluísse. E evoluísse na mão de quem? Deles, dos judeus. Aí você vai ver que os maiores gênios do mundo, eles foram judeus, sabe? Os maiores detentores de prêmio Nobel são judeus. Você acha que o homem mais rico do mundo é quem? É Elon Musk? Você está enganado. Você acha que o homem mais rico do mundo é Jeff Bezos? Você está enganado. Você acha que o homem mais rico do mundo é Bill Gates? É algum sheik? Você está extremamente enganado. O homem mais rico do mundo, a família mais rica do mundo, chama-se Rockefeller. E essa família, para quem não sabe, detém uma rede imensurável aí de bancos no planeta Terra. E os outros bancos que existem estão todos anexados a essa rede. Então, ela é como se fosse o banco mãe, né? E as outras fossem filial. Tá entendendo? O homem mais rico do mundo, que a Forbes não pode divulgar, é Rockefeller. Tá entendendo? E ele é judeu. Tá entendendo? Isso incomodou muito Adolf Hitler, aquele austríaco lá germânico que sonhava, né, em uma raça chamada raça ariana, uma raça pura na mente dele, mas em uma Olimpíada ele teve que aplaudir de pé um negro norte-americano que venceu a raça dele, a ariana, que para ele era superior a todas, e só estava na mente dele mesmo, mostrando que ele era realmente um verdadeiro frustrado e doente, né, da cabeça, Adolf Hitler. E o que é que acontece? Acontece, meu irmão, que as coisas mudaram lá no Egito. Agora, a ordem de mando e de comando agora era de quem? Era de um novo faraó. Esse faraó começa então a se levantar contra o povo judeu, e ele não só se levanta, como também ele vai, na verdade, hostilizar o povo judeu, massacrar, sabe, oprimir, a ponto de o povo judeu orar, gemer. Sabe, a palavra é essa. A Bíblia diz que Deus ouviu os gemidos, sabe, do povo de Deus. Mas só que você não prestar atenção em uma coisa. Vocês têm que prestar atenção que quando Abraão estava ainda vivo, né? O anjo aparece a Abraão e fala que a descendência dele ia ser escravo em terra estrangeira. E realmente estava tudo predestinado, determinado. E não tinha muito o que fazer. Eles nasceram, né, nessa plataforma, eles nasceram, os judeus, os hebreus no caso, né? Os hebreus nasceram nessa base, nessa plataforma aí, nessa rede de profecias que se cumpriu, e eles não tinham muito o que fazer. Todos os judeus que nasceram ali, né? Eles nasceram, foram muitíssimamente bem tratados, né? Depois, com o levante do novo xerife do mundo, o novo faraó, eles agora viram que o jogo tinha mudado. E agora, meu irmão, o bicho tinha pegado para os judeus, para os hebreus, né? Que agora tem que se desdobrar para poder viver. Aí, o que é que acontece? Acontece que é assim, muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Muitas vezes, né? Tem jogador, por exemplo, vamos pegar um jogador aqui. Jogador como Ronaldo Fenômeno. O cara estava muito bem no Barcelona e de repentemente as coisas mudam, né? Alguém quer que ele saia, quer vender ele. E ele, como produto, ele tinha que ser vendido. E ele ficou meio que sem entender, porque ele estava em uma boa fase, Ronaldo Fenômeno. Ele sai do Barcelona, né, e vai para a Internazionale de Milão. E lá ele se encontra, ele se acha, ele se torna um fenômeno. E é por lá que ele vai ganhar ali a chance de ser melhor do mundo. Então, tem mal que vem para bem, mudanças são necessárias. Muitas vezes as mudanças vêm muito por conta dos faraós, né?
muito por conta dos faraós. Você lembra que na época do absolutismo, né, foi necessário um grupo aí de um movimento filosófico chamado de Iluminismo, que combateu, né, na Europa esse absolutismo, né, esse imperialismo, essa toga de ditadores vestido de realeza, aonde esses filósofos eles começaram a combater e o movimento derrubou, destronou vários monarcas lá, né? Muitos deles foram até decapitados. Tá entendendo? Então, as mudanças elas vêm de alguma forma, de alguma maneira, né? No caso aí, para derrubar um poder supremo como os monarcas, os reis, a realeza, surgiu um movimento, um pequeno grupo de iluministas filósofos. Esses filósofos foram lá e conseguiu aí fazer isso, destronar, né? Aí os monarcas. Aí o que é que acontece? Acontece que tinha muitos ditadores aí no Oriente Médio desfrutando de 20, 40, 50 anos aí, de gozando de seus, vou dizer assim, seus deleites, né? Vou chamar de deleite. Por ser um ditador, né? Por ser um ditador, eles desfrutavam de seus deleites aí, né? De seus belos prazeres. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que um tunisiano, ele foi lá e atirou fogo nele mesmo, virou tocha humana. E aquilo ali repercutiu nos países, respingou em alguns países do Oriente Médio e muitos ditadores caíram por terra. O movimento de uma peça foi o suficiente para movimentar outras. O efeito dominó, né? O efeito borboleta, destronou muitos, mas muitos aí dos ditadores, inclusive Gaddafi, né? Que foi pego e morto por um grupo islâmico. Então mudanças acontecem, mano, constantemente, sabe? É na empresa, é empresa que é vendida, né? Você pode observar que tem pessoas que estão em uma empresa, de repentemente a empresa do nada muda, né? É vendida sem ninguém saber, pega todo mundo de surpresa. E ali nessa venda, né, obscura, nessa venda por debaixo do pano, vai ocorrer que uma enxurrada, né, de trabalhadores ali vai cair por terra, né? Cabeças vão ser degoladas ali. E é assim que acontece, assim que acontece. Mudanças acontecem. Essas mudanças eu chamo de faraó, né? Faraó é aquela questão de mudança, onde se muda de um ponto para o outro. Assim como o povo hebreu, né, saiu de um estado benevolente onde eles estavam e foi para um estado, sabe? Um estado crítico, caótico, onde o faraó que subiu no poder começou a massacrar o povo. Assim também acontece em todos os campos, em todas as áreas, nas nossas vidas, sabe? Muitas vezes a mulher está com o faraó dentro de casa, meu irmão. Muitas vezes o homem está também com a mulher que é uma faraó também. E aí, sabe, é relativo. Então, pessoal, assim, ó, temos que estar preparados para as mudanças, sabe? Você vê que a Covid-19 foi um faraó para a humanidade. Pegou todo mundo de surpresa, muita gente perdeu emprego. Tá entendendo? E, pelo que eu tô vendo, isso ainda não acabou, né? Não acabou tempo de eleitoral. A mídia não se fala mais nisso, mas não acabou ainda. Então, existem mudanças, sabe? Você vê que o técnico de futebol, né? Por exemplo, Tite, ele assumiu a seleção e levou a delegação dele, né?
Porque até então o técnico anterior a Tite era quem? Luiz Felipe Scolari, que tinha a delegação dele. Que substituiu quem? Dunga, que tinha a delegação dele. Tá entendendo? E aí, o que que acontece? Dunga, ele se torna técnico de futebol. Depois eu acho que entra Mano Menezes, né? Entra Mano Menezes aí, depois acho que de Mano Menezes entrou Filipão, e aí cada um vai levando sua delegação, né? O que é delegação? Cada um vai levando a sua corja, né? O seu conjunto, o seu grupo fechado ali, para poder trabalhar com ele. Assim, técnico de futebol, ele é igual a diretor de cinema, tem seus assistentes ali, né? E o diretor de filme também é a mesma coisa, meu irmão. O diretor de filme é a mesma coisa, porque assim, o diretor de filme tá ali, né? Aí ele tá ali na dele, pá, de repentemente o cara é contratado para fazer um filme, né? E aí ele vai levar o quê? Ele vai levar os maquiadores dele, né? Os produtores dele, ele vai levar a equipe dele toda, né? A equipe de filmagem e tal, o exército todo dele. E é assim, pessoal. Assim que acontecem as coisas. As coisas mudam. Então, Faraó é mudança. Tá entendendo? Então, na diáspora, quando houve aquela mudança que Jesus já tinha advertido aí os judeus, você vê que Jesus ele chega até a chorar, né? Ele fala, né, que ele tentou ajuntar os judeus, né, o povo dele, como que uma galinha ajunta seus pitiu com as asas. Mas infelizmente não adiantou nada. Jesus muito pouco pôde fazer por conta das profecias que tinham que se cumprir, meu irmão. Jesus não teve força para poder mudar o curso do destino, do determinismo, né, do que estava determinado, predestinado, destinado a acontecer. Jesus não teve essa força. E aí é como uma enxurrada, né? Você vê que o destino é como se você tivesse, como que você fosse ali um pedaço de madeira, de pau, de tronco de árvore, aonde um rio, né, com correntes muito poderosas e fortes vai te conduzindo e você não sabe onde vai parar. Você vê que a gente está nesse planetinha aqui chamado planeta Terra, né, que faz parte de um sistema com 9 planetinhas, que tem uma estrelinha chamada de Sol, que está dentro de uma galáxiazinha, né, com cerca de 200 bilhões de estrelinhas, que faz parte de uma cadeia, né, faz parte de uma rede imensurável, incalculável de outras galáxias semelhantes à nossa mesma, cada uma contendo cerca de 200 bilhões a 1 trilhão de estrelas. Aí você veja o quanto nós somos pequenos, né? Você veja o quanto nós somos pequenos. E quase nada, mas o universo atende o planeta Terra, sabe? E nesse planetinha aqui, Jesus, né? A gente vai navegando aqui, ó, dentro desse planeta, e você não tem o controle na mão para dar pausa, né? Imagina se você tivesse controle na mão para congelar quem você quer, para dar pausa, você controlasse tudo, você não tem esse controle na mão. Então a história vai sendo conduzida, a história vai sendo, na verdade, ganhando um desfecho, muito por conta de quê? De um diretor superior chamado de Deus e de seus assistentes chamados de anjos. Sabe, os anjos sabem todo o nosso futuro. Antes que você assistisse ao final da Copa do Mundo, né? Antes que você assistisse a alguma coisa que te surpreendeu, tudo isso aí o anjo já sabia que ia acontecer, porque já está tudo traçado, já está tudo predestinado. Não temos muito o que fazer. Você vê que eles vivem na 4ª dimensão. Um anjo vive na 4ª dimensão. Nós vivemos em 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Está entendendo? E o que está determinado, até Jesus teve que, na verdade, meu irmão, flutuabilizar dentro desse contorno, sabe, de disco, a qual Jesus não pôde fazer absolutamente nada. Nem as orações dele resolveu.
Porque as orações, meu irmão, não mudam o que está predestinado. Ela pode muitas vezes, meu irmão, a oração, ela pode sim te dar força para você suportar qualquer situação. Mas para mudar o que está para acontecer, sabe? Não tem como. Você pode observar que o próprio anjo chegou para o pai de João Batista, Gabriel, e disse: eu assisto diante de Deus. Ou seja, ele viu todo o filme lá, meu irmão, na quarta dimensão. Ele sentou com os outros anjos na sala de Deus e viu aqui a tela lá, né? A tela OLED lá, né? Do jeito dele lá, do mundo espiritual. E assistiu todos os filmes que estão aqui na Terra, né? Eles viram o ataque das Torres Gêmeas, né? Ele viu as construções do Egito, sabe? Tudo isso está lá, meu irmão. E quando os espíritos saem do mundo espiritual para vir para o plano terreno, né? Para o plano material, que é o nosso plano físico, que somos batizados, né? A essa conversão, onde você é batizado e adentra em um corpo físico, você agora vai fazer parte de uma história entre 7 bilhões de seres humanos. E o que foi programado, predestinado para você, vai acontecer tanto de bom como de ruim. Você não pode fazer absolutamente nada. Aí bate o desespero em algumas pessoas e as pessoas vão procurar o quê? Presságios, meu irmão. Vai procurar cartomante, tarô, búzio, espiritismo, espiritismo alto, espiritismo baixo, né? Pereguedê, caixa de fósforo, pé de porco, mocotó, cozinhar. A gente vai procurar meio mundo de presságio aí que não vai adiantar absolutamente nada. Porque muito poucos espíritos podem falar acerca do que eles sabem. E quase nada, porque o mundo espiritual impõe. O lado direito não quer que o lado esquerdo fique palpitando, né? Aí, no destino dos seres humanos. E quem são os espíritos do lado esquerdo? São os espíritos malignos? Não, são os espíritos do lado esquerdo mesmo. São espíritos. Tanto o lado direito, né? O lado de ordem, como o lado esquerdo, que quer libertar os espíritos do templo, mas não pode. Certo? Eles trabalham em conjunto para a glória de Deus. Todos eles trabalham em conjunto para a glória de Deus. Deus, ele não podia criar a história dele em cima do primeiro faraó. Porque o primeiro faraó denotava um homem, meu irmão, de bom coração, um homem de boa índole, um homem que ele tinha um temor pro Deus de José. Aí Deus levantou agora o que chamamos de vaso de desonra, né? O vilão da história, o maligno. E aí, esse aí vai fazer. Agora, se cumprir o lado esquerdo, é que cumpre as coisas aqui na terra. Então, esse faraó do lado esquerdo, ele vai se levantar e vai cumprir o que o anjo disse a quem? A Abraão, porque o anjo já tinha feito o quê? Assistido o filme todo, com antecedência. Tá entendendo? É por isso que um profeta, meu irmão, quando ele dá profecia, ele dá por inspiração. Mas ele não vê, sabe? Ele dá por inspiração. E a inspiração pode vir através de quê? De sonhos ou de revelação. E ele aí vai e fala o que veio ou então o que sonhou. Porque o sonho e a revelação entram em uma esfera, sabe? Entra em uma dinâmica, em uma dimensão espiritual, aonde se lhe é permitido, com legalidade, você vê alguns relances, alguns filmes, né? Alguns flashes ali de milésimo de segundo do futuro. E aí foi isso aí que Daniel viu, né? Daniel viu as 4 potências do mundo, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E uma foi destronando a outra. Daniel viu isso tudo, mas Daniel não viveu 1000 anos para viver isso tudo. Tá entendendo? Daniel, ele viu essas potências, viu o cumprimento só de uma, sabe? Viu o cumprimento só de uma. E, assim, as outras ele já tinha visto, sabe? Então, é como Deus botasse você, quando Deus te dá uma revelação, como ele te colocasse no futuro. Até porque a gente só vive no passado, né? Todos nós sabemos disso. Até a ciência fala isso, nós vivemos no passado. Não existe futuro.
Não existe presente. Nós vivemos o tempo todo no passado. Você vê que o quanto nós somos atrasados. A matéria é muito atrasada. Você vê que um anjo só matou 185 mil assírios. Já, assim, um homem, para poder fazer um feito de um anjo só, ele tem que criar uma bomba atômica, né? Como essas de agora, né? Essas bombas intercontinentais, balísticas aí. Essas ogivas nucleares aí que pode atravessar continentes. Porque são bombas intercontinentais. Aí sim, um homem pode matar aí muita gente, mas um homem só matar meio mundo de gente só com sua mão, né, não tem condição. Agora, no filme de Hollywood, né, com os efeitos especiais de Hollywood, Rambo matou um exército, né? Rambo matou um exército. Então, assim, pessoal, assim, Faraó é esse ser que ele pode sim causar divisão e existe, sabe? Faraó existe. É tudo aquilo que pode causar divisão na sua empresa, sabe? E quando Jesus, ele na verdade, ele foi lá e chorou, né, pelo povo de Israel, tal. O que foi que aconteceu? Ele não pôde mudar o destino daquilo que já estava predestinado, sabe? E aí Jesus teve que navegar na corrente, meu irmão, do determinismo, sabe? Ele navegou, não pôde fazer nada, sabe? E aí Jesus navegou. E no ano 70, o imperador Tito ou foi Celso Galo, não sei qual dos dois foi, né? Não me lembro mais aqui, mas depois vou dar uma pesquisada. Dos dois foi um, né? O imperador Tito foi lá e devastou todo Israel, meu irmão. Devastou tudo. Ele fez o que Nabucodonosor fez na época de Jeremias. Destruiu, sabe? Massacrou os judeus. E aquilo ali foi um mal bom, né? Foi um mal bom por quê? Porque na verdade houve algo ali chamado de diáspora. O que é diáspora? É aquela explosão de judeus, meu irmão, que vai fugir e vai se distribuir nos países que hoje chamamos e conhecemos como o continente antigo, continente velho chamado de Europa. A Europa faz parte do continente velho, né? E quais são os continentes antigos, os continentes velhos? Ásia, África e Europa. São um continente velho, sabe? A América já é um continente, né? América do Sul, América Central, América do Norte, já é um continente mais novo. E a Oceania Antártica é um continente aí mais, sabe, mais novo ainda, sabe? Mas no continente velho, muitos judeus, meu irmão, afluíram para ali, sabe? Muito por conta dessa perseguição da diáspora aí. E com essa diáspora surge na Áustria, né, de família judia, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, da psiquiatria, sabe? Vai nascer também Stephen Hawking, que é um outro judeu. Vai nascer também, meu irmão, outro gênio, Albert Einstein. Tá entendendo? Vai nascer mais outro grande gênio, né? Que matou muita gente, mas por conta das ideias dele, chamado de Karl Marx, né? O cara que idealizou aí o socialismo, o comunismo, tudo veio desse cara aí. E a China é comunista, e alguns países aderem ao comunismo socialista muito por conta das ideias de Karl Marx, né? E Hegel. E aí, meu irmão, você vai ver judeus aí influenciando o mundo. Em todos os países tem judeus influenciando o mundo, meu irmão. Todos. Quem agitou a economia, né? Que organizou ali a bagunça da economia dos Estados Unidos, na verdade foi um judeu, sabe? Quem criou a cidade de Nova York foi judeus. Quem criou a calça foi judeus. Aí você vai ver as criações dos judeus, meu irmão. Eles são calça mesmo que foi judeus, sabe? A Intel construiu o quê? A Intel construiu as placas,
aí para os computadores. Foi ideia de judeu. Aí você vai ver, eu nem vou falar aqui, né? Na medicina, você vai ver meio mundo de judeus aí que criou vacinas aí para muita coisa mesmo. Você vai ver um nome de inúmeros judeus. Então a diáspora foi uma forma de Deus abençoar a humanidade com o seu próprio povo, que foi distribuído na Europa. Foi distribuído. Judeus, esses, que veio parar aqui no Brasil, porque Silvio Santos, ele é descendente de judeu, meu irmão. Silvio Santos, ele é descendente de judeus. E quem organizou a economia bagunçada de quem? De Portugal foi quem? Foi o, o bisavô, acho que de Silvio Santos, sabe? Foi o bisavô de Silvio Santos. Então você vai ver, meu irmão, que os judeus, ele leva a fragrância deles para tudo que é canto, mas eles carregam com ele uma pequenez de essência, porque Deus escolheu esse povo, porém esse povo é pequeno. Mas esse povo é tão pequeno que ele consegue mudar e trazer benefício para várias nações, sabe? Porque tem uma parte na Bíblia que diz que a terra ia ser cheia de quê? Do seu conhecimento. E quem trouxe muito conhecimento aí, para vários campos aí, cibernéticos, da ciência, biologia, da biotecnologia, da biomimédica, sabe? Enfim, qualquer espécie de ciência aí, sempre tem judeus no meio, sabe? Fazendo um papel que só eles podem fazer. Então, aquela mudança lá, aquela destruição lá em 70, foi algo terrível, sabe? Foi algo terrível, mas que fez com que houvesse a diáspora, né? Obrigou a ter a diáspora, onde judeus foi se respingando em tudo que é canto, né? Você ia ver vestígios aí de judeus espalhados mundo afora aí e ajudando essas nações em muita coisa. Ajudou em Portugal, ajudou nos Estados Unidos, ajudou na França, ajudou na Holanda, ajudou no nosso Brasil, ajudou em tudo que é canto, meu irmão. Sabe? Em tudo que é canto. As maiores mentes do mundo são judeus. É de judeus. O homem que dividiu a história antes e depois dele é quem? Jesus Cristo de Nazaré, um judeu. Albert Einstein, outro judeu. Karl Marx, outro judeu. Sabe? Sigmund Freud, outro judeu. Esses caras aí, meu irmão, eles realmente são tops, são diferenciados, né? Todos judeus. Isso foi fruto de quê? Da diáspora. Com exceção de Jesus, os outros demais foi a diáspora que produziu isso. Essa mudança aí que beneficiou a humanidade. E voltando para o assunto, então, pessoal, não tenha medo de mudança, sabe? Tenha medo de que não mude. Muitas vezes você é necessário mudar, se deslocar de um lugar para o outro, tal, para se encontrar, para se achar. Porque você não pode ficar aí confinado entre quatro paredes aí, né? Esperando a morte chegar dentro de uma congregação, achando que Deus vai te abençoar ali. Sabe? Muitas vezes sua vitória está em tal lugar, está em outra região, em outro país, está em outro estado e você está aí parado, achando que você está agradando a Deus. Aí você só está enterrando seus talentos, dons e genialidade. Tá entendendo? Infelizmente é isso. Deus não fez ninguém para ficar parado, meu irmão. Quem fica parado é porte e você não é um porte, sabe? Você vê que o vento ele se movimenta constantemente, o vento. O homem de Deus ele tem que ser movimentado pelo sopro de Deus, tem que se movimentar. A palavra hebreus quer dizer povo em movimento, povo em deslocamento. Foi por isso que a história do povo hebreu foi construída, muito por conta de que eles se deslocavam muito. E com isso foi acarretado a eles inúmeras histórias, a qual existe na Bíblia, sabe? E mudanças são necessárias. Você vê que quando Constantino, né, ele se converte, houve uma mudança. Em 325
25, acho, houve uma mudança lá, tal. Uma mudança que foi boa de um lado e ruim para o outro, porque depois de antes de Constantino, tinha muito crente de verdade, muito cristão de verdade. Ainda depois de Constantino, muito cristão de verdade, mas depois, né, de Constantino, a igreja se une com o paganismo mescla com o cristianismo, vira um ser híbrido, vira aí essa bagunça aí, essa Babilônia, né, essa besta apocalíptica aí, e na verdade passa a dominar o mundo, que é a Igreja Romana Católica, né? Através de quem? De seus pontífices, através de seus cleros católicos aí, né? Seu poderio dos papas. E eles mudaram. E de lá para cá, a igreja só foi, na mão dos homens, só foi piorando. Aí surgiu outra mudança, através de quem? Através de Martin Lutero, que parecia até ser boa, mas mais tarde, né, não não foi tão boa assim, sabe? Muito por conta de que depois de Lutero, muitas igrejas surgiu na Europa, inclusive, né, instituições surgiram nos Estados Unidos. E essas instituições, né, que surgem nos Estados Unidos, né, que são praticamente clubistas, né, são empresas, né, elas vão fazer franquia em outros países, inclusive aqui no Brasil, né, Adventista, Testemunho de Jeová, a Batista, pá, e aí você vai uma série de denominações aí que não foi fundada por nenhum dos nossos apóstolos, não foi fundada pelo nosso Senhor Jesus, isso aí é fruto do homem. E se você está dentro de uma igreja dessa aí, tenha certeza, meu irmão, que você está entre quatro paredes servindo a um homem, você não está servindo a Deus. Sabe, você vai servir a Deus quando você se encontrar. Deus não fez ninguém para ficar parado. Aí dentro você vai ficar com muita gente ficou, né? Tem pessoas que nasceu aí, cresce aí, envelhece aí, morre aí, dentro das denominações, preso em quatro paredes, achando que está agradando a Deus. E lá atrás, 2000 anos atrás, Jesus tirou esse poderio das quatro paredes da mão dos fariseus e colocou o povo em liberdade. Se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma mudança, só que, infelizmente, o materialismo, o medo, sabe, aquela coisa de pegar, de tocar, né, de se agregar assim, fez fluir para dentro de novo da escravidão dos homens um grande contingente aí de gados, né? De gados. Você vê que Jesus, ele aparece na vida de um dos discípulos dele, chamado de Pedro, e muda o curso de Pedro, porque o bisavô de Pedro era pescador. O tataravô de Pedro era pescador. O avô de Pedro era pescador. Pedro, né, o pai de Pedro era pescador, Pedro foi pescador e seu filho ia ser pescador. Você vê aí que existe o quê? Uma linha, né? Não houve mudança. Jesus vai e muda o curso da vida de Pedro. E Pedro vai e agora passa a ser pescador de almas para Jesus, sabe? E o que é ser pescador de alma? É você ter um dom, você ter um talento. Você vê que Neymar é um pescador de alma. Por quê? Porque ele, de alguma forma, ele faz com que o tempo passe para uma grande multidão. Ele e os 22 jogadores que estão em campo ali, sabe? A magia do futebol é essa. Quando você está assistindo teatro, aquela pessoa que está ali fazendo teatro, ela faz também com que, sabe, as coisas passem, o tempo passe. Quando você está assistindo um filme, você está assistindo um filme porque aquele filme foi produzido e tem as digitais humanas ali, né? No cinema, né? E ali o tempo também passa, sabe? Então, o que é ser pescador de homem? É você fazer alguma coisa em prol da humanidade, mas quando se trata de pescador, é aquela pessoa que a Bíblia se refere, é aquela pessoa que vai, né? Ela vai, na verdade, trazer luz, brilho, salvação
para aquela outra alma que está em aflição, que está em angústia, está em perplexidade. Tá entendendo? E ser pescador de alma é isso, você dá uma boa palavra, você orar, você pedir por uma pessoa tal, pedir a Deus para dar força a ela. Né? Que Deus continue nos abençoando.